E aí, família, belezinha com vocês? Suavidade na nave? Preparados aí para mais um podcast Vai Vendo? Bom, preparados ou não, estou aqui com uma convidada ilustríssima para a gente bater aquele papo maroto. Se der tempo, eu acho que o marido dela vai chegar, que ele foi ali resolver um negócio, já volta. Missionária Andréia, seja mais que bem-vinda. Obrigada. Deixa próximo, assim. Obrigada, André Carpano, obrigada a todos vocês aí que estão ligadinhos, né? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, já faz um tempinho que nós estivemos aqui, e hoje, além da minha presença, está também a Radassa, que está ali, né? Lindinha ali no canto, né? Ele está ali, e a gente veio hoje para conversar mais um pouco sobre essa obra, esse ministério que a gente tem, sobre tantas coisas que vem acontecendo. Eu costumo dizer assim que o nosso ministério está passando pelaquela fase do Inmetro, né? Vamos ver o teste de resistência. Meu Deus do céu, chegou a entrega justamente agora. Peraí, vamos dar um pause que eu vou atender, já eu volto. Peraí, vamos lá. Desculpa. Então, nos dias atuais a gente está vendo que cada vez a gente precisa se posicionar mais, né? As pessoas às vezes elas acham, mas a gente não tem que falar esse assunto, deixa para lá e tudo. Mas como eu estava falando para você agora há pouco, André, que o nosso ministério está passando pelo teste do Inmetro aqui, né? Vamos ver até a resistência, até quando vai resistir, né? Mas a gente acredita que a gente vai estar aqui firme até o fim, porque duas pessoas com histórias tão fortes como eu tenho e o Flávio também, eu costumo dizer que não existe ninguém fraco, ninguém forte com o passado fraco. As pessoas que têm que são pessoas que não desistem, que vão para cima, que avançam, que lutam, que perseveram, pode olhar que a história de vida deles é pauleira. Sim. São pessoas que realmente não desistem. E a minha vida eu sou uma jovem senhora de um pouco mais de 40 anos, né, graças a Deus. Quase uma jovem manceba. Quase! Quase! Mas, né, mãe de 3 filhos, sou vó, sou uma pessoa que cada dia a gente precisa melhorar. Todos nós. A gente nunca vai chegar na estatura e falar, cara, hoje eu me considero uma pessoa perfeita. Não existe isso, né? Então, a gente vai se aperfeiçoando, aprendendo com os erros, aprendendo com as falhas, aprendendo com as nossas quedas, levantando mais forte, não entregando os pontos. Eu vejo a vida de uma forma muito positiva, que até um pé no traseiro nos empurra para frente. Então, eu procuro ver a vida dessa forma, né? Então, por isso que eu fico muito feliz em saber que Deus escolheu uma pessoa fraca, assim como eu e o Flávio, fracas, pessoas limitadas, pecadoras, mas com o desejo no coração de conseguir alcançar o objetivo que foi proposto a nós, né? Isso é algo bem, bem importante. A gente conseguir, como Paulo fala, né? Guardei a fé, encerrei a carreira. Enfim, sempre essas frases que eles colocam ali quando a pessoa parte para o Senhor, mas eu acredito que essa frase é para uma pessoa que está muito presente. Algo motivacional, né? Motivacional, não é que simplesmente deixou de existir. É linda, mas algo motivacional. Então, nós estamos aí no meio de uma grande jornada, né? 7 anos de casada, 7 anos de ministério, uma vida... Já 7 anos? 7. Meu Deus. 7 anos. Eu vou lá para você, viu? Eu brinco. O Flávio, ele é exatamente o que ele aparece nos vídeos. Ele é um cara sanguíneo. Eu nem falo que ele é sanguíneo, ele é hemorrágico. ele é exatamente isso aí. Ele não é um cara que coloca uma máscara e de repente fala que é... Não, do jeito que ele é nos vídeos... Né, Tadinha. Tá ali. Tá conversando também. Tá conversando, tá interagindo com a gente. Do jeito que ele é nos vídeos, ele é também em casa. Eu falo, olha, quem passar pelo Flávio vai pro céu, com certeza. Porque ele é um cara exigente. Ele quer que a pessoa seja, sabe, se não é tão forte, que se torne forte, né? As ruas, a prostituição, ensinou muitas coisas em termos de resistência a ele, mas junto com isso também trouxe muitos traumas. Todas as pessoas que vivem na prostituição, né, sejam homens ou mulheres ou trans,
elas saem dessa situação cheia de traumas. Imagino. E nesse tempo todo, eu acredito que tem muitas dúvidas de muitas pessoas, né? Como, por exemplo, como que vocês se conheceram, como que foi o princípio de tudo, né? Eu acho que muita gente até pergunta isso daí, né? Pergunta sim. Eu vou fazer um resumo aqui pra gente. Deixa mais pertinho assim, o microfone, senão... Aqui, tá bom assim? Isso. Eu e o Flávio, nós nos conhecemos num contexto da minha vida que eu estava passando por uma grande luta emocional. Deixa eu perguntar uma coisa, você quer um café, alguma coisa que eu até esqueci de oferecer? Eu aceito uma água. Uma água? Aceito uma água. Quiser um refrigerante? E depois eu aceito um café também. Tá bom, vou lá pegar. Flávio, nós nos conhecemos num contexto da minha vida que eu estava passando por uma luta emocional muito grande, né? Uma luta emocional, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, estava realmente vivenciando uma fase muito difícil da minha vida, né? Eu sou cuidadora de formação, trabalhava em um abrigo cuidando de crianças, né? Eu queria muito ser assistente social. Um beijo para todas as assistentes sociais aí do nosso Brasil e do mundo. É uma profissão linda, é uma profissão que merece o nosso respeito, a nossa admiração. E eu tenho assim, um carinho enorme por todas as assistentes sociais, né? É realmente um trabalho admirável. E eu gostaria muito de ter sido uma assistente social, mas o sonho da minha vida sempre foi me formar em jornalismo, né? Eu hei de realizar esse sonho, realmente assim, só um sonho pessoal que eu tenho certeza que Deus vai me dar essa alegria de realizá-lo. Então eu trabalhava naquele abrigo ali, cuidando de crianças, e foi ali que uma amiga minha, missionária, que era amiga do Flávio também, fez o convite a ele para estar visitando um abrigo, para estar orando com algumas crianças, né? E ele foi. E chegando ali, enfim, para chegar lá foi super difícil, eu lá descarregando, foi uma luta, mas deu tudo certo e ele foi. E ele chegando, ele começou a orar pelas crianças, orou por mim, contou toda a vida dele, toda a história de vida dele, como ele era, como ele viveu, a vida que ele teve, me mostrou a foto que ele tinha ali na Bíblia, que ele levava uma foto, ainda tem essa foto ainda, de como ele era. E até então eu não sabia, não tinha conhecido ninguém que tinha saído de uma vida, né, assim, de homossexualidade, regada de prostituição e também de drogas. A vida dele era muito, muito triste, desde a infância, todo o sofrimento que ele passou, ele me contou ali. Eu achei muito interessante, falei, poxa, que legal, né? Achei realmente uma vida, nossa, que bênção que Deus mudou a tua vida, mudou a tua história. E quando saiu daquela casa onde eu estava trabalhando, o esposo da minha amiga disse para ele que ele iria se casar comigo. E ele falou, não, para de colocar isso na minha cabeça e tal, não tem nada a ver, a menina, a gente conversou, a moça tal, não tem nada a ver. Mas aí ele conversou, me chamou no WhatsApp, eu estava no grupo dessa minha amiga, e ele também estava nesse grupo, e ele me chamou ali no privado e falou para mim, perguntou se eu teria coragem de namorar com um rapaz que tinha saído da homossexualidade, né? Se eu teria coragem de namorar, né, com um rapaz que tinha saído da homossexualidade, mas queria ser meu marido e tal, e tal, e tal. Eu falei, claro que teria, por que não, né? E ele falou, pois eu vou no seu emprego na quarta-feira. E ele foi lá no meu serviço, chegando lá nós sentamos para conversar e eu fiquei toda sem graça, as minhas colegas deixaram a gente bem à vontade para a gente conversar, e ele falou, então vamos orar. Eu falei assim, vamos orar para a gente namorar, porque nós somos cristãos e tal, vamos orar e vamos ver, né, o que vai acontecer, se Deus confirma e tal e tal. Sim, obrigada. E ele, então, a gente deu as mãos para orar, eu fechei os olhos e ele fechou só um. Terminou a oração, ele me deu um beijo, tipo um selinho assim, falou, pronto, já somos namorados. Eu falei, mas como assim? Já somos namorados e tal. Aí eu pensei assim, por que eu não vou me dar a oportunidade, né? Moça livre, desimpedida, né? Não tinha compromisso com ninguém, a gente estava sozinha há um tempo, e toda aquela situação, eu falei,
Porque ele me fazia muito bem, ele me fazia sorrir. O Flávio é muito engraçado e eu achava aquilo muito bom, que eu fazia esquecer dos problemas que eu tinha passado, né? Ele me trazia alegria. E nós começamos a namorar. Em 2 meses alguma coisa, nós namoramos, noivamos e casamos. Foi muito rápido, né? Foi realmente algo que Deus confirmou no meu coração. Foi rápido demais, isso aí. Mas foi de Deus. E nós então fomos para missões, fomos para Minas Gerais, em Ipatinga, moramos lá. Lá em Ipatinga nós aprendemos a ser mais crente. Porque ali foi um deserto terrível que nós passamos. Foi uma casa de recuperação, né, com essa proposta de ajudar trans que estivessem vulneráveis, né, na rua, precisando de ajuda, de abrigo, que quisessem mudar de vida. A gente encarou o desafio ali, só que não deu muito certo, né? Infelizmente, as coisas não aconteceram como a gente esperava. Nós ficamos praticamente, depois a casa acabou, cada um foi para o seu lado, e nós ficamos praticamente na rua, né? Com a minha filha de 15 anos, a Débora, que estava com a gente. Você tem uma moça de 15 anos? Na época ela tinha, época, né? Hoje ela já está com 22 anos, né? Com 22 já vai estar noiva, vai casar, já está encaminhada, graças a Deus. Mas na época ela tinha de 14 para 15, era bem uma jovem mancebo, né? Isso, uma jovem manceba. Então era algo assim que a gente aprendeu, porque os desertos da nossa vida, ninguém sai do deserto derrotado, André. Ou você sai vitorioso, ou você não sai, fica dando voltas até. Então a gente ficou no deserto um bom período. Ali em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, nós congregamos com o pastor Wagner Bretas na Igreja Batista Shalom, que foi muito bom para nós. Ficamos mais de 2 anos ali. O período que nós ficamos na cidade, nós congregamos, nós fizemos teologia. Ele ganhou a faculdade teológica da Shalom, que é muito boa, por sinal. E nós recebemos propostas para poder começar na obra missionária, pregando, contando o testemunho, falando o que Jesus fez na nossa vida. E nós aceitamos o desafio. Saímos de Ipatinga só com as malas. E ficamos aí 2 anos viajando o Brasil todo, pregando o evangelho, sem ter casa para morar. Um dia a gente estava numa casa, outro dia em outra, e assim ganhando almas para Jesus. Então a nossa vida, sempre, desde o início, nós já sabíamos que iríamos enfrentar um ministério árduo, difícil, muito complicado, realmente, e as coisas estão dificultando mais ainda, né? Estamos vendo aí no dia 30 infelizmente, né, se a esquerda, eu acredito que não ganha, se tomar o poder, nós estamos com a mordaça na boca, sem liberdade para poder expressar a palavra de Deus junto com o testemunho, mas nós estamos aqui confiando em Deus, né, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, então a gente acredita nisso. Então foi assim que eu conheci o Flávio, nesse contexto, eu trabalhando, ele era cobrador e eu cuidadora, ele foi lá e a gente começou a conversar e deu casamento. Como diz aqui em São Paulo, funfou a coisa, né? Funfou? Funfou, né? Funcionou. Funcionou. Funcionou sim. No início do casamento, eu acredito que não só no meu, mas as pessoas são diferentes, né? Sim. O Flávio é um cara totalmente diferente de mim. No modo de expressar, né, meu amor? No modo de falar, né? No temperamento. Ele tem um temperamento muito forte. Não que eu não tenha, mas eu procuro, né, me controlar um pouquinho mais. Mas ele tem um coração gigante, ele tem um coração enorme. Então, os defeitos dele, as qualidades sobressaíram. Então, é isso que eu admiro muito, a coragem dele, a determinação. Admiro muito a ousadia que ele tem. Ele é muito corajoso. Né, tudo que ele faz na vida, ele tem muita atitude para tudo. Ela quer conversar também, tá vendo? Não tá parando
Já está empolgada aí. Então é isso. E a gente tem visto. A primeira pessoa, quando nós começamos o Ministério Libertos por Deus, o LPD começou em um grupo de WhatsApp, a qual tem até hoje esse grupo. Até hoje. Vários já passaram. Então não é algo assim tão antigo, né? Que o WhatsApp começou em 2014, mais ou menos. Não, o Ministério Libertos por Deus tem o mesmo tempo que a gente casado. 7 anos, entendeu? O LPD era Força para Vencer, o nome. Força para Vencer. Aí depois colocou Libertos por Deus. Então, assim, começou ali, a gente ganhando aquelas vidas, a gente colocava lá no WhatsApp, a gente ia aconselhando, tinha uns barracos, porque onde tem gente tem confusão mesmo, a gente sabe que isso é normal, né? Pensamentos diferentes, enfim. Tadinha, não. Eu acho que ela... Dormir ela não quer, né? Mas não dormir ela nem não... fome, né? Mas é normal. Olha só, ela quer atenção. Quer atenção, ela está na fase agora que ela quer atenção. Então nós começamos aquela obra ali, realmente a gente não tinha pretensão nenhuma de ter igreja, de formar, de ter uma casa de acolhimento. Não, a princípio a gente queria contar o testemunho do Flávio, as pessoas que a gente ganhava, por onde a gente passava, colocava lá no grupo e as coisas iam caminhando, né? Só que veio o outro e a gente falou, poxa vida, a gente não tem nem casa para morar, como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Aí a minha filha criou o canal pra gente contar o testemunho, só para isso. Mas as coisas foram tomando um rumo diferente. A gente viu que haveria necessidade de fazer mais além de pregar o evangelho. Vinham pessoas com próteses, pessoas, né, precisando de ajuda, enfim. Então a gente começou a fazer essas campanhas no YouTube para poder ajudar essas pessoas a tirarem. E a gente tem conseguido, mais de 20 já retiraram, graças a Deus. Outros estão aí na fila, a gente está com 14, André, 14 meninos para poder tirar. Olha para você ver como é que a demanda é grande. E infelizmente o recurso é muito pouco. Quase nada. Então, junto com essas pessoas que vieram para tirar as próteses, para poder ajudar, vieram também pessoas que não tinham boas condutas, vamos dizer assim, né? Pessoas que não queriam ver o sucesso dessa obra, que queriam realmente atrapalhar. Acredito até que alguns joios que alguém quis plantar. Entende? Mas eu sempre falei para o Flávio que, olha, isso mais cedo ou mais tarde isso viria a acontecer. E agora que tem acontecido, né? A gente está passando por uma série de problemas, de ataques, de confusões, de tanta coisa. Mas nós estamos aqui de pé. O ministério está de pé. A casa não caiu. Muito pelo contrário, a gente está colocando laje lá. Você vai lá conhecer. Vou, faço questão. Você vai eu vejo que vocês são os pioneiros, né, desse tipo de obra, né? Sim. Até então eu não ouvi dizer, não conheci, não teve ninguém que teve a mesma iniciativa, vamos assim dizer. E agora a gente vê que no contraponto disso acaba vindo aí algumas pessoas que são contra essa ideia, algumas pessoas que às vezes até querem tomar o lugar de vocês. É normal isso daí, né? A concorrência sempre aparece em tudo que se faz, né? Criador de conteúdo tem que passar por isso, né? É verdade. Agora, eu acredito que tenha até de vez em quando, entre esses problemas, alguém que se revoltou, alguém que é infiltrado, alguém que supostamente foi comprado. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Sim. Como que vocês lidam com isso? Tem algum problema? Tem alguma coisa na justiça? Como que está essa situação? Então, igual você falou, as pessoas elas
querem, na verdade, elas têm uma mentalidade que nós somos muito ricos, nós somos milionários. Como se fosse assim. Vou até tomar uma dose do... Não, toma uma aguinha aí, porque essa é... Spirit Night ungido aqui de Israel. Tem um aí pra ti. As pessoas, elas têm esse... Eu não sei porquê, né? Essa mentalidade maluca. Que Deus abençoe, que a gente tem esse dinheiro imaginário que eles aí falam que a gente tem, né? Mas eles querem... Isso que eles falam que a gente tem, que não é verdade. Eles querem uma vida que eles imaginam que nós temos. E nós não temos uma vida super simples. Graças a Deus, não falta comida na mesa, que Deus cuida de nós. Não falta, né, o combustível para poder buscar. E como nós fomos... Daqui a pouco eu chego no rapaz também que nós fomos buscar. Tiramos de uma cafetina que, meu Deus, chegou em casa todo roxo. Coitado, misericórdia. Sim, todo roxo, tudo, assim, é tudo ralado, as pernas tudo roxas, porque ele pulou um muro de 2 metros e o muro caiu com os tijolos em cima dele. Então ele chegou em casa todo... Então, graças a Deus, tem o combustível para buscar essa pessoa, né? Um dia para tomar um remédio, sabe? Então a gente tem feito esse trabalho. Essas pessoas, André, elas querem esse glamour, essa vida que nós não temos, que acham que a gente tem, mas eles não querem ter a atitude real que nós temos. Isso sim, a atitude real. Não sabem o preço, a consequência, né? Exatamente, porque é lindo. Eu vim aqui no seu canal e colocar um testemunho de uma pessoa que estava nas condições que o Juan estava e agora é uma pessoa, né, tem dignidade, tem uma profissão, está trabalhando, ganhando a grana dele, enfim, não vive mais de prostituição, não vive mais aquela vida. É lindo, mas até chegar aí tem um processo muito longo, muito grande. Processo, qual é esse? Nos bastidores, aonde ninguém vê nos bastidores, esse cara dentro da minha casa, eu lá no fogão cozinhando para esse cara, alimentando, dando remédio, sabe? Orando nas crises, porque todos eles têm crises espirituais terríveis, entende? Isso é os bastidores, que a gente não mostra. Eu vou colocar a câmera 24 horas lá em casa e vou fazer... Big Brother. Um Big Brother, para todo mundo ver como a nossa vida é, sabe? Então tem dia que a gente acorda querendo morrer. Que a luta é tão grande que a gente acorda assim e fala, meu Deus do céu, o senhor já voltou? Volta logo. Porque é muita luta. Então, assim, as pessoas não querem ter essa atitude real. O que é? Pega essas pessoas e façam o que a gente faz. Porque se Deus está... sustentando esse ministério e ajudando essa obra, você podia, né? Tadinha, ela quer conversar, ela quer brincar. Se Deus está sustentando essa obra e se Deus está com a gente, porque não é agora que a gente tem uma casa que a gente faz isso. Nós não tínhamos casa e nós já fazíamos isso, né? Inclusive na primeira casa que nós moramos numa comunidade lá em Mojimirim, nós levamos pessoas para lá, ficaram 3 pessoas conosco, né? Então, assim, tenham essa atitude, façam isso, que Deus, e se o motivo maior for pessoas, almas e vidas, confia que não vai faltar nada. Deus vai entrar com providência. Mas as pessoas têm aquele ditado, mas vai fazer isso, vai ganhar o quê? Está ganhando o quê para fazer isso para o fulano? É o que eles pensam. Aquele negócio, eu tenho que ganhar sempre alguma coisa, porque senão eu não faço. E não é assim que funciona. Eu tenho que fazer, porque a providência vai vir de Deus, e não é porque eu estou fazendo que Deus vai fazer. Deus vai fazer porque é dele a obra, não é porque é minha. As pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não entendem. Existe a moeda de troca nisso daí que é natural, né? Deus não vai deixar a pessoa sem nada, né? Só que tem muitos que não entendem que para você alcançar algo, você tem que trabalhar, tem que suar, tem que ralar, né? Então, eu imagino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já encontraram ou existe no momento algum obstáculo? Muitos obstáculos, muitos. Nós já encontramos vários obstáculos. Entre tantos que nós encontramos, das dificuldades que é para poder fazer esse trabalho. André, se fosse, nossa, é uma mina de dinheiro, você vai ficar milionário. Por que só tem eu e o Flávio?
Cadê as pessoas, né? Eu quero conhecer. Se tiver, eu quero. Comentem embaixo. Coloquem o link. Eu quero visitar essa pessoa. Eu quero porque eu preciso aprender mais e mais com essa pessoa. Porque, meu Deus do céu, é dor e sofrimento. A recompensa que a gente vai ter, ela vai vir de Deus. Ela não vai vir do homem, não é daqui dessa terra. É claro que Deus, como você falou, Deus sustenta a obra dele. Deus ajuda. Nós estamos construindo uma casa agora lá. E durante esses 9 meses, há 9 meses que a gente vem passando uma situação muito difícil, né? Que eu falei, eu não quero mais ninguém na minha casa, porque eu levei pessoas para minha casa, cuidei, alimentei, né? E saíram, infelizmente, muito poucas, de mais de 23, né? É irrelevante, mas causa um desgaste muito grande emocional na gente. E tem pessoas que não são gratas, né? Que não são gratas, né? André, a gente não está em Nárnia, né? A gente está aqui no mundo real. Quem aqui no mundo real faz isso? Vai pegar um travesti, levar para sua casa, alimentar, cuidar, sabe? Alguém que nem conhece. Que nem conhece. Não sabe se o cara de noite, porque lá em casa a gente não dorme com porta fechada, a gente não é prisioneiro, a pessoa também é livre para poder sair, enfim, imagina se a pessoa sai ali, usa uma droga, volta doidão e mata, e quer matar. A gente tem uma criança agora pequena, que o nosso cuidado triplicou agora por causa dela, mas quem faz um negócio desse? Né? Pelo menos em sã consciência, não faz. Nós fazemos por quê? Porque somos melhores? Não, porque nós acreditamos fielmente que temos um chamado. E Deus já nos deu provas suficientes que é conosco. Todas as vezes que a gente coloca a cara para poder pedir, a tal pessoa precisa disso, precisa retirar isso, Deus sempre provê. Então, o inimigo, o diabo, como que ele iria minar, né, vamos dizer assim, entre aspas, essa obra? Usando alguém que passou por ela. É assim nas grandes instituições, em todo segmento. Na vida da gente é assim. Se uma pessoa fala mal de mim para você, passou uma pessoa na rua e falou, olha, Andréia, isso e aquilo e tal, você vai falar, o cara nem conhece ela. Agora, se uma amiga minha, de dentro da minha casa, eu estava lá com ela é assim, você vai, no mínimo, ficar duvidoso em relação à minha pessoa. Com certeza. Não é verdade? Porque a pessoa passou pela tua vida, ela passou pela tua casa. Então o inimigo, ele é muito astuto, ele é sagaz, ele é estratégico, e tudo isso causou um desgaste emocional. Nós, a princípio, relutamos muito de colocarmos pessoas na justiça. Nós relutamos. Não era uma coisa, até porque, né, é complicado, sim. Vai ter um desgaste em todas as áreas. Mas nós não tivemos outro jeito. Tem pessoas, sim, nós colocamos, sim, a justiça está agindo, não posso falar muita coisa, mas está se enrolando, tem coisas aí na justiça, porque é acreditado, quem não deve não teme. Então a gente precisa esclarecer muita coisa para que não fique dúvida no coração de ninguém. Às vezes as pessoas, quando arrumam esse tipo de confusão e briga e acabam expondo terceiros, eles não medem consequências e acreditam que o YouTube, a internet, a Google, né, não podem serem acionados de nenhuma forma, que tudo é uma terra de ninguém, é o que eles acreditam. Exatamente. E eu fico muito assustada com a proporção dos discursos de ódio que vem acontecendo na plataforma. Refutar alguém, o seu canal é um canal que tem credibilidade, que é um canal que refuta mesmo, um canal que está ali apresentando fatos, olha, eu estou refutando, mas tem essa prova, o cara falou isso, não sei o quê. Você apresenta provas para a gente, né? Refutar é uma coisa, a gente está aqui na plataforma, eu e o Flávio, nós estamos aqui, a gente sabe que uma pessoa pode discordar de um pensamento, pode discordar de um posicionamento nosso,
Ok, isso, né, é até um pouco saudável, tipo assim, vamos debater isso aqui, vamos ouvir uma segunda opinião, né, de repente uma segunda opinião vai esclarecer que não é aquilo que você pensa, talvez precise de uma clareza maior, e os confrontos nos faz pensar sobre isso. Não é isso aí, não é refutar, é acusações, são crimes sérios, são calúnias seríssimas, sequestradores, chefe de máfia, quadrilha, rachadinha, o que mais? Estelionatários. É coisa grave, né? A pessoa tem que comprovar o que ela está acusando, né? Ela tem. Que só vir na internet falar. E mesmo que a pessoa tenha provas, é porque assim, hoje em dia tem muitas pessoas na internet que confundem as coisas. Mesmo que você esteja coberto de razão, não quer dizer que você vai ganhar um processo. Ou a sua denúncia vai ser, como que eu posso dizer, permanente no YouTube. Eu fiz um podcast aqui com o Francisco Tenório, inclusive foi sábado passado que a gente gravou. Ele abordou exatamente esse assunto. E ele falou que ele citou até o caso de um bispo, ex-bispo da Igreja Universal, o Alfredo Paulo. Ele saiu da instituição, a denúncia dele era válida, independente se ele tinha provas o suficiente ou não, mas ele teve que voltar atrás daquilo que ele disse. Por quê? Ele não tinha... ele foi cercado de uma forma que não tinha como ele reverter. Os processos fecharam ele. E tem pessoas que acreditam que elas podem dizer o que querem, da forma que bem entendem, e pronto, acabou. Não é assim. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho muitas pessoas que falam mal do André Carpano. Tem muitos algozes por aí. Uma pessoa, eu não tenho hábito também de ir à justiça. Mas uma pessoa em especial, eu fui à justiça. Abri uma notícia crime. A pessoa pensa que é falar E meteu o pé, né? ela não sabe o que é ser investigada, tem que prestar depoimento. Sim. Não sabe o que é estar diante de um juiz. E mesmo que ela tenha razão ou não na sua denúncia, a pessoa tem que estar ciente de que, quando ela está falando esse tipo de coisa, ela tem que saber como transmitir a informação. Exato. Você não pode exceder a liberdade de expressão. Olha só que situação. Mais ou menos um ano atrás, vimos um rapaz em uma atitude racista ser divulgado a todo canto, e pelo fato de ele ter uma doença psicológica, né, uma doença mental, vamos assim dizer, tem alguns problemas, alguns transtornos, ele acabou não sendo preso. Mas o cara chegou no motoboy, ele sem falar uma única palavra. Ele apontou para a pele dele e falou: tá vendo isso daqui? Você não tem, você morre de inveja disso. Porque ele era branco e o motoboy era negro. Todo mundo se recorda desse episódio. Sim, sim. Ou seja, ele praticou um ato racista sem dizer uma única palavra. E isso daí pode não parecer, mas de um certo modo blindou ele. Blindou ele. Porque pode ter N interpretações. N interpretações disso daí. E diante da justiça o cara acaba se safando, embora que eu não sei como que está esse processo, né? Mas o pessoal vê na internet, fala o que quer, do jeito que bem entende, e não quer medir consequências. Mas enfim, faz parte, né? Tudo isso daí. É como se ele já tivesse certeza da impunidade. Da impunidade. Quer dizer, eu vou falar isso aqui, e da forma que eu estou falando aqui para as pessoas, eu vou falar para o juiz, e ele também vai acreditar em mim. É uma coisa muito, muito séria isso, né? Acusar uma pessoa de algo tão sério como chefe de máfia, como é que é? Tantas coisas, sequestradores, né? Estelionatários, são artigos aí da lei que a pessoa que
é acusada e se tem provas, ela vai responder severamente, né? Sim. Ela vai responder. Agora, a pessoa que está acusando, quem tem que provar que a pessoa é a pessoa que está acusando? Não é, não é verdade? Eu não tenho que provar que eu não sou sequestradora e nem estelionatária. Quem tem que provar é a pessoa que está me acusando, né? Exato. Então, isso aí é algo assim surreal, porque eu nunca tive passagem nenhuma. Não, né? Quem teve os seus BO na vida, como o Flávio teve, ele teve os BO dele na vida. Mas ele pagou, não deve nada à justiça nem nada. Mas as pessoas falam de uma forma... às vezes, hoje eu não assisto mais nenhum vídeo, tem uma pessoa que baixa, já manda para o nosso advogado, mas eu assistia, eu ficava assim, falando, cara, isso não está acontecendo. Não é possível que essa pessoa tenha coragem de falar isso. Não só pela crueldade da mentira, pela crueldade do ato criminoso de estar caluniando ali, que já é algo terrível, mas pela generosidade que nós tivemos com a pessoa. Entende? Pela generosidade. Por abrir o coração, por estar... Então, tudo isso, André, eu acredito que não só a justiça desta terra será feita, como a do céu também. Então, tudo isso causa um desgaste terrível. E o nosso ministério está passando por esse tipo de situação. Porque quando você vai ver, todas as falas, é assim, agora eu quero ver se alguém vai ajudar. Agora o casal do Pix não tem mais Pix. Porque quando você vai ver, você vai filtrar tudo aquilo, você pergunta, mas por quê? É movido pela inveja e pelo dinheiro que eles imaginam que a gente tem. Porque queria estar no seu lugar. Mas não tem as atitudes que a gente teve. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quantas pessoas você conhece que do nada levantam uma igreja em menos de 6 meses? É muito... Tem ou não tem coisa? Bem complicado. Bem difícil. Eu lido com denúncia, eu respiro isso. Essa madrugada mesmo acordei com uma pessoa me passando um caso, acho que eram umas 2 horas da manhã, só vi o clarão do celular do meu lado assim, e assim, se você falar o meu nome ou tocar assim em mim, eu acordo. Seu sono leve? Um sono muito leve. Fez o clarão, e olha que eu durmo com a TV ligada, mas voando bem baixinho. E fez aquele clarão e tipo, aí pronto, eu olhei e tá lá a denúncia. Falei, deixa aí, de manhã eu vejo. Nossa. Você deve receber várias, né? Nossa, muito. Se eu fosse pôr também tudo que eu recebo, enfim, quando a gente começa a receber muita denúncia, lidar com esse tipo de assunto, a gente percebe cada coisa, a gravidade, até onde pode levar, que a gente fala, meu Deus do céu, que coisa cabulosa. Mas enfim, são coisas que acontecem, né? Sim. E nisso daí a gente consegue perceber que existem pessoas que, assim, levam um tempo. Por exemplo, uma igreja A que nos anos 60 não era ninguém e hoje é uma potência no Brasil. Uhum. O que aconteceu nos anos 60, 70 até agora? A igreja B, que começou no final dos anos 70 e hoje é uma potência até maior do que a igreja A. O que ela fez para alcançar esse patamar? Você vê que tem um histórico, né? Sim, sim. E tem gente que hoje percebeu que na internet estalar de dedo. É rápido. É muito rápido. Eles conseguem perceber o modus operandi, a estratégia, e eles querem eliminar, de qualquer forma, quem também faz, seja amigo ou não, eles querem dar um jeitinho. Exatamente. Vão se apoiar até um determinado momento. A primeira oportunidade que tiver, puxa o tapete. A traição é algo... Eu não vi essa semana o Valdemiro, o bispo da igreja dele lá, ó,
sumiu e abriu a igreja própria. Uau. E eu avisei o Valdemir 1 ano e meio atrás. Ele falou em vídeo essa semana. Eu fui avisado, porque eu avisei ele. Não sei se outras pessoas avisaram também, mas eu avisei ele. Enfim, a traição, né? Como diz a mãe de um amigo meu, nem Jesus se livrou da traição. Quem dera, né? Imagine nós. Sim. Mas enfim. Agora, como que está nesse momento a vida de vocês, a obra, como que está a situação? Embora que o Flávio foi ali, já volta, né? Ele foi lhe buscar mais duas vidas preciosas. A gente Se quiser o Beer Night ungido. Então vou tomar. Aproveitando que a gente está aqui, ele foi buscar mais 2 pessoas abençoadas que acredito que vai, se não chegar, depois a gente vai estar gravando com eles também. Então, hoje, olha, fazendo bagunça aqui. 9 meses depois, nós estamos... É aquele negócio, né? Deixa eu pegar o pano. Tá. Depois de um confronto, depois de uma guerra, a gente fica meio que cansado, né? O Rick é um guerreiro, ele é uma pessoa também que a gente tem uma amizade já faz um tempo já, graças a Deus. E a gente tem superado aí os obstáculos juntos, orando, buscando a Deus. E o Rick também, ele é um grande testemunho, né? Deus fez algo muito lindo na vida do Rick. Cara, assim, que muito, muito bom a gente acompanhar a vida dele. Uma pessoa muito equilibrada, né? Diante de tantos que a gente tem passado, né? Então, não tem sido fácil. É um método de Deus mesmo. Assim, é o teste da resistência. É a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje. O Senhor falava assim comigo: vocês estão passando pelo teste da resistência. Rick, como é que tem sido esse teste da resistência? Você está passando por ele também? Geralmente esse tipo de ministério é difícil, né? Porque poucas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, com pessoas que vêm da homossexualidade, não é fácil. E assim, às vezes a gente acaba se sobrecarregando, né, André? Então, assim, é um tipo de trabalho que precisa de muito apoio nas igrejas, pessoas que se envolvam, que a gente compartilhe, né, André, um pouco desse fardo aí, porque não é fácil lidar com pessoas, e ainda mais pessoas que vieram da homossexualidade. Não são tão fáceis. Eu imagino o que vocês passam, que nem, por exemplo, eu costumo dizer que a época que Jesus me aceitou, né? A época que Jesus me aceitou, eu vim do mundão, né? Eu dançava break, Kung Fu, ia muito pra bar de black na época, vim do movimento black, então você chega na igreja, tudo é novidade. Verdade. Tudo é novidade. O que pode, o que não pode. Primeira vez que um irmão deu um glória a Deus do meu lado alto, eu fiquei olhando. Assustou, né? Que é isso? Pra que o cara gritar no meu ouvido? Tá louco? Não, porque tudo é estranho, né? Tudo é novidade. E aí, como tem sido pra ti? Olha, pra mim eu posso dizer que foi fácil de uma certa forma, porque foi tanta sede da palavra, foi tanta sede de buscar a presença de Deus, e que era um dos momentos que eu mais me derramava. A adaptação foi fácil, né? Até que sim, acho que o mais difícil foram os ataques, que assim, eu fui drag queen rainha da parada LGBT em 2009, lá em Natal, Rio Grande do Norte, eu sou de lá. E a minha experiência com Jesus é que assim, eu nunca frequentei igreja. Desculpa a pergunta, sim, que assim, eu não conheço muito, né, do mundo LGBT, mas explica pra nós a diferença do drag queen, porque muita gente fica com essa curiosidade, não é nem ofensa, é porque muita gente não conhece. Não, e ainda mais hoje, que são tantas siglas, né, que as pessoas se confundem, né. Não, na verdade o drag queen é um homossexual que se veste como mulher para fazer uma interpretação no palco, né, seja lá de uma dublagem de um personagem. É um personagem, é como se fosse a versão da mulher mais exagerada, diferente do trans, né. O trans, ele já tem uma beleza mais natural e feminina.
O drag queen geralmente é aquela maquiagem mais exagerada, o cabelo mais exagerado, roupa, assim, coisa assim. Ah, entendi. Quem não conhece... pensa que é tudo mesmo assim, né? Quem Fala, pensa... pra que tanta letra, né? Tanta sigla e não entende, quem não conhece. Só que até o próprio movimento, eles misturaram um pouco a coisa, tipo assim, quem até então era trans, que era mais feminino, já estava mais misturado como drag. E quem era homossexual como drag, às vezes acabava se misturando como trans ou travesti. Então acabou que misturando um pouco, mas tem as suas definições, né? Entendi. Então, nesse caso, a sua adaptação não teve dificuldade, né? Não, pelo incrível que pareça, depois que eu me converti, não fui eu que percebi, foram pessoas que vieram até mim e disseram assim, nossa, eu percebi que sua voz está diferente, eu percebi que a forma que você está andando está diferente, mas não foi nada assim imposto, né? Foi tudo muito natural, foi uma busca minha, mas inconsciente eu acabei mudando. Isso entre os cristãos é conhecido como a obra do Espírito Santo, né? Não é nada Renovação da imposto. mente, primeira e segunda obra da graça. Isso, eu digo isso e pergunto porque a minha conversão, embora que na minha época dançar break era um pecado horrendo, hoje quem falava para mim não dançar pede para mim dar aula nas igrejas. É o contrário, mudou. Então inverteu o papel, né? Mas assim, ninguém chegou em mim e falou assim, ó, se você não parar de dançar, ir pra balada, e olha que eu não bebia, não fumava nem nada, mas eu acho que é a má interpretação da palavra, né? A teologia veio para abrir esse horizonte aí do que realmente que a palavra quer dizer. Com certeza. Vamos ver se a gente continua tendo essa liberdade para poder pregar, né? Porque as coisas estão tomando uma proporção bem difíceis, né? Você vê, o nosso canal tem 168 mil e alguma coisa, né? É um canal, pelo conteúdo que a gente prega, eu acho que deveria ter bem mais. A gente está com 5 anos de canal, coisa assim, mas a gente percebe a restrição de comentários, de visualizações, né? A gente percebe que as pessoas que eram identificadas para poder estar inscritos não estão recebendo mais. Então, tudo isso a gente está percebendo e a gente vê que só da gente ter esse canal lá já é um milagre, né? Sim. Já começa por aí. E André, eu falo até por mim, eu acho que eu já segui vocês pelo menos umas 7 ou 8 vezes. Olha só. Que o YouTube me excluiu da página deles. Não, é normal, o algoritmo faz esse tipo de coisa. Por que o algoritmo faz isso? Mudanças constantes na plataforma. Antigamente você tinha uma mudança na plataforma que acontecia a cada 90 dias. Sim. Hoje, dependendo da situação, pode mudar a cada 15 dias, mas enfim. Algoritmo é um negócio... Ou você, no YouTube, ou você ganha inscritos e ganha, sei lá, um alcance longo, ou você ganha uma reputação e se manter na plataforma. Tem que escolher um dos dois, né? Os dois é difícil. Reputação e... como é? Ou você ganha inscritos e um certo destaque, ou você ganha reputação, são coisas diferentes. Ah, entendi. Tem canais que, por exemplo, seguem uma tendência e viram meme e bum, explodem. Sim, verdade. E estaciona. Tem canal que tem 2 milhões de seguidores, por exemplo, faz 3 mil visualizações. Uau! O canal, a qualidade 4K, roteiro, início, meio e fim, apresentador, o cara alinhado, né? A apresentadora, a mulher alinhada. Às vezes você vê, quando não é casal, a pessoa solteira, até bonita, você vê assim, bem de postura, sabe falar. Sim. E não vai. Por quê? Veio de uma moda, uma tendência. Chegou ali e estacionou. Eita, tadinha. Ela quer falar. Ela quer. Ela quer falar.
Ela vai ser cantora, viu? Vai, Pregadora essa daí também. vai ser. Quem era assim era ele. É. Ele era assim. Já o irmão dele, Ficou caladinho. o mais novo era calado. Agora é o contrário. Agora é o contrário. Mas normal, faz parte. Deixa a menina cantar, né? Bom, enquanto a Andréia põe aí a bebê para dormir, né, a gente continua aqui né, com o Rick. Mas enfim, conta aí mais um pouco para nós aí como foi essa experiência sua, conhecer o Evangelho, como que foi. Então, na verdade, assim, eu fiz o catecismo da Igreja Católica aos 11 anos, mas depois disso nunca mais eu me envolvi em igreja e nunca tinha conhecido uma igreja protestante, por exemplo. Então, porque assim, aconteceram fatos na minha vida, né, que hoje eu reconheço do que me levou a viver a homossexualidade, como pornografia aos 10 anos, um abuso também que eu sofri aos 11, quando um rapaz numa piscina me tocou 2 vezes ali, e aquilo me frustrou ao ponto de eu sair da piscina, né? Fiquei com medo de contar para os meus pais e aquilo ficou muito marcado na minha mente. E aí acho que pela própria pornografia que reforçou isso, né? Sofri uma rejeição de uma moça que eu gostei. Meu pai não foi tão presente no sentido moral, né? Minha mãe, muito super protetora, sofreu muito bullying na escola. Assim, tô dando um resumão. E assim, mas rejeição de mulher é uma coisa do... E o pior que foi sincero, cara. Eu lembro que eu gostei muito dessa menina lá da época da escola, mas não rolou. Não teve jeito, né? Não teve acordo. Não. E pela circunstância de tudo que eu vivi, né? Praticamente eu fui oprimido a viver a homossexualidade, assim. Porque eu nem sabia o que era ser gay, mas o povo dizia que eu tinha jeito de ser gay, né? E aí tem uma palavra que diz assim, né? Repita 1000 vezes uma mentira, ela começa a ser verdade na cabeça da pessoa. Aí se falavam que eu era gay e que a única menina que eu gostei falou que não queria nada comigo. Como é que fica a cabeça da criança se não tem um pai ali para explicar certas coisas, né? Na vida do adolescente. Então essas coisas me levaram à homossexualidade, potencializou por causa do abuso, da pornografia lá. E fui conhecer uma boate gay, conheci a praça gay e teve algumas pessoas que foram contar para minha família que eu estava nesse local, né? E aí, mesmo sem entender, eu fui meio que imputado a dizer o que eu estava fazendo lá, que meus pais me questionaram, e acabei assumindo. Eu falei, bom, acho que eu sou isso, né? Não tinha mais opção. E aí, entrando no mundo gay, comecei a frequentar as baladas, as noitadas, fiz amizades com umas drag queen lá. Fiquei um pouco encantado com aquele personagem que eles faziam, né? Interpretação ali. E acabei me montando também. Em poucos meses se montando como drag, eu participei de um programa de televisão da Band local lá de Natal, num concurso, e fui eleito rainha da parada LGBT em 2009. E passei 6 anos fazendo show como drag queen. Aí foi o tempo que eu vim para Vinhedo, depois final de 2010. Aí, de 2011 para 2012, vim para Campinas. Voltei a fazer show novamente. Fui até sócio de uma boate lá em Campinas, na época. E vivi a noitada na homossexualidade, no sentido assim, eu ia para The Week, vinha para São Paulo, saía com os amigos, enfim. The Week? O que é? Era uma balada daqui de São Paulo. Eu já ouvi falar, mas muitos anos que eu não vou, então a balada nenhuma, então eu fico perdido. Era uma boate gay, né? Era uma super referência na época. Acho que fechou depois da época da pandemia, se não me engano. E assim, minha vida foi noitadas. Eu vivi 12 anos, né, na homossexualidade e nunca frequentei igreja, nunca me importei assim de estar buscando a palavra de Deus, porque eu achava que Deus era amor e que eu fosse feliz, né? Só que aí, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nos maiores salões do país, né? Como o Estúdio W, trabalhei lá no Celso Camura, trabalhei com pessoas importantes, tipo, fiz maquiagem na Stephanie Brito, fiz na Mãe da Sandy também, atendi ela lá em Campinas. Fiz trabalho para revistas, como na Caras, aqui em São Paulo, fiz editorial de moda, enfim, deu um salto assim na minha vida, assim, que eu estava vivendo o que muitos rapazes queriam viver, né? Principalmente que trabalham na área de salão. Tem um salário legal e tudo. Ia para as melhores baladas, como The Week, outras coisas mais. Só que eu sempre ainda acordava com a sensação que faltava algo na minha vida. Eu não sabia bem o que era, mas
Eu vivia tudo isso, mas ainda faltava algo. E aí foi quando aconteceu que puxaram o meu tapete lá no meu trabalho, e eu cheguei a perder tudo que eu tinha. Não tinha mais o salário que eu tinha antes, meu padrão de vida era um pouquinho alto. E aí eu entrei numa depressão muito forte. Imagina, né? Você trabalha numa empresa mais conhecida do Brasil até fora. Aí você tem um salário legal, trabalha só com gente bacana e tudo. Aí do nada você perde isso, você se encontra sem nada, as pessoas que ali te prejudicaram, ainda sai meio que falando mal do seu trabalho para ficar com os clientes, né? Que salão funciona um pouco assim. E eu me encontrei em depressão, não queria sair mais de casa e entrei numa espécie de modo avião para poder, né, seguir com a vida. Só que aí foi quando uma amiga me chamou para conhecer a igreja do Nazareno Central lá de Campinas, né, que é a igreja que eu congrego. E por meio da dor que eu estava passando, eu me permitia conhecer a igreja protestante, que eu nunca tinha ido. Aí eu fui lá umas 4 vezes, assim, de terça-feira. Achei muito bonita a música e tal lá. Só que aí eu comecei a buscar Deus, né, em oração no YouTube. Eu não sabia orar direito e... enfim. Só que aí minha experiência não foi na igreja, foi em casa, né? Foi quando eu estava ali deitado no chão com fone de ouvido. E eu bem cansado da minha vida, porque eu já não tinha mais o que fazer, todo endividado ali, sem mais oportunidades. Aí eu, na oração lá, falava assim, se eu entregava a minha vida para Deus. E eu falei assim, olha, Senhor, cansei, desisto, entrego minha vida para você, porque eu já não sei mais o que fazer. E eu acho que foi muito sincero, né, de mim mesmo. E nessa sinceridade, quando eu falei, eu sentia meu corpo esquentar. Parecia que meu corpo esquentava, meu corpo formigava. Parecia descarga elétrica que saia do dedo assim. Foi algo tão intenso, foi algo tão bom que eu simplesmente apaguei, dormi. Aí no dia seguinte eu acordei diferente, o mundo estava mais claro, eu senti uma paz que excedia todo entendimento, assim. Parecia até que eu estava no céu, eu pensei, será que eu morri aqui? Eu até brisquei assim. E aí a depressão que eu tinha sumiu, de um dia para o outro, vazio. De uma forma natural, eu não fui mais sentindo prazer com as bebidas, com as baladas e nem fazer as coisas que eu fazia antes. Aí chegou o ponto da homossexualidade, que para mim não era algo errado. Só que aí depois dessa experiência, que eu sei que ele foi batizado com o Espírito Santo, e eu senti os frutos do Espírito Santo, né, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, enfim. Quando eu vivi a homossexualidade, cara, eu conseguia mais. Eu me sentia sujo, vazio, acusado e distante, e eu não entendi o que era isso, que eu nunca tinha sentido isso antes. E olhando assim para o céu, querendo entender, e em casa o Senhor falando comigo que se eu quisesse caminhar com Ele eu tinha que tomar uma decisão. E foi claramente ali no meu coração Ele falando, não tem como você querer viver a homossexualidade se você quiser caminhar comigo. E aí eu me encontrei em casa sozinho, coçando a cabeça, escutando Deus falando comigo. Eu tinha que deixar de ser até então quem eu era. E aí eu reconheci o estilo de vida que eu tinha, né? E aí entra o convencimento do Espírito Santo. Porque assim, a vida homoafetiva, ela é bonitinha no início. Eu falo que o mundo gay tem 3 pilares: a beleza, o dinheiro e atributos sexuais, se é que vocês me entendem, né? O mundo gay funciona assim. Então, no início, enquanto o cara é jovem, vai ser tudo bonitinho. Mas quando o cara começa a envelhecer e o cara se torna velho, você se torna desvalorizado. Eu tenho vários amigos meus que são homossexuais mais velhos que tem que se submeter a estar pagando para se relacionar sexualmente com os rapazes mais jovens. E muitos sofrem com depressão, crise de ansiedade, sozinho em casas, tendo que se submeter a algumas questões aí que, enfim. E é uma vida triste para quem envelhece. Então, para o cara que é jovem, ele vai curtir o mundão tranquilo. Só que uma hora a conta chega. E eu já reconheci isso naquele momento, né? Isso é novo ainda, né? Mas tenho 33 anos. Ah, é novo ainda. Mas... Porque eu já ouvi testemunho de pessoas que por exemplo, aquele estilista que foi para... o Ronaldo Esper, né? Isso. Quantos anos ele tem? Aí tem uns 60 ali, né? 70, não sei. Ali já... Não, ele mesmo falou, você vai ser um... É que assim, no linguajar dos gays, vamos ver, é que assim, existe um mais antigo e um mais atual. O mais antigo é chamar o cara mais velho de maricona, que é chamar o velho que banca, né? Sim.
Agora tem o Sugar Daddy, né? Que é a versão mais chique, ali em inglês, não sei. Então, assim, é o cara mais velho que vai bancar o mais novo, é basicamente isso. Então, assim, enquanto o cara é novinho, é até legal. 78? É. Só que, assim, eu como drag queen, eu sofria muito preconceito pelos próprios gays, porque eles tinham preconceito com rapazes homossexuais que se vestiam como drag para se relacionar ou namorar, né? E depois, quando eu deixei de ser drag, eu tive que me adaptar a ser padrãozinho. Padrãozinho é o estilo tipo de The Week, aqueles gays que são mais bem acabados, né? Fazer academia, corpão, tatuagem. Até eu fiz tatuagem também, enfim. E você tem que se adaptar ao estilo. Então, assim, os estilos de Barbie é aqueles que se sentem os caras, né? E aí tem os outros estilos, que é o ursinho ali, que é aquele mais gordinho, mais peludinho. Aí tem aquele outro ali que é o Poc Poc, que é aquele mais exótico, nem muito homem, nem muito mulher, e se configura ali nas duas identidades, né? Enfim. E no mundo gay funcionava basicamente assim. Então, tipo assim, eu reconheci essa questão, porque eu via que os meus amigos mais velhos passavam por isso. Eu lembro que eu estava num ambiente gay uma vez, e um amigo meu que fazia programa, ele vinha todo, cara jovem, bonitão, corpão, e ele vinha bem afeminado, né? Querida lá, não sei o que, tirei dinheiro lá da Maricona e tal. Aí eu achei até engraçado, né? Só que aí quando eu passei pelo cara mais velho ali que ele tinha conhecido e se relacionado e feito o programa, o cara tava com a cabeça baixa. O cara devia ter uns 50, 60 anos por aí. Aí murmurando, e aí passou por mim e falou, seu amigo lá tá se achando. Deixa ele quando ele tiver na minha idade e ele vai passar as humilhações que ele fez comigo. Cara, aquilo veio como uma pedra assim na minha cabeça, assim. Eu falei assim, será que esse vai ser o meu futuro? Algo de errado não está certo, né? Aquilo já, né, confrontou legal. Então, quando eu me converti, parece que todas essas realidades, né, veio na minha cabeça assim como uma avalanche, né? E aí é que entra. Depois dessa experiência, quando eu me relacionava é que assim, eu não tinha entendimento do que era o evangelho ali, né? Então, eu até brinco, Jesus é como se Jesus tivesse pegado um maluco na rua, tivesse batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo manifestando e fazendo toda a obra redentora que ele faz, né, na pessoa, quando a pessoa é batizada. Então, eu não tinha entendimento. Então, foi de uma forma natural, Jesus falando comigo em casa, que eu tinha que fazer uma escolha e ter que deixar a prática como afetiva para caminhar com ele. Bom, só que quando eu me relacionava, como eu falei, eu me sentia espiritualmente morto. Você era constrangido. Porque eu me sentia acusado, sujo, vazio, aquela graça, aquele amor, aquele transbordar que eu sentia, uma plenitude, uma paz que eu nunca senti em toda a minha vida se afastava toda vez que eu vivia uma afetividade. Então foi um momento realmente de escolha, ou eu escolheria a graça, ou eu escolheria a carne. Então literalmente eu não consegui resistir à graça. Ao ponto que aquilo que até então era mais valioso para mim, né, que era viver a loucura no mundão, nas noitadas, enfim, eu abri mão daquilo porque eu preferi me satisfazer com a graça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Então a minha vontade era de viver para Ele, que foi o ponto de decisão que eu me decidi, abandonei a homoafetividade, busquei a igreja, fiz aula de batismo, e aí, pasme, o dia do meu batismo foi o dia do Orgulho Gay de Campinas. E eu descendo em direção à igreja e todo mundo subiu para a parada. E a Bíblia fala que devemos andar na contramão do mundo. Então, Jesus me convenceu a deixar a homossexualidade. O dia do meu batismo, que representa, né, a confissão de Cristo publicamente, o arrependimento do pecado, é o dia do Orgulho Gay, na qual eu fui drag queen, rainha da parada gay, já fiz show na parada gay de Campinas, que é a segunda maior parada depois de São Paulo. E literalmente, depois que eu me converti, eu não senti mais vontade de querer viver o que eu vivia antes. E até então nem me imaginava casando, ou tendo filhos, ou qualquer outra coisa. Mas depois de uns 5, 6 meses na fé, eu peguei no trabalhar, desci do ônibus, olhei para uma moça e comecei a achar bonita uma mulher. Uma menina lá que estava indo trabalhar. E passei 5 minutos olhando ela. E a ficha só caiu depois. Que eu, né, estava me atraindo ou achando ela bonita, enfim.
E aí, depois de alguns meses depois, eu me entrei dentro do Uber ao lado de uma amiga, que eu nunca olhei ela com segundas intenções, foi de trabalho. E aí eu senti o perfume dela vindo no meu nariz. Cara, bateu um fogo tão grande. E atraiu, né? E me senti atraído por ela. Eu falei, putz, Foi mas... tentador. Só que eu nunca tinha sentido isso com mulher. Não, e é isso que foi fascinante assim, da minha conversão, porque foi tudo natural, não foi imposto por ninguém. Ninguém me convenceu a deixar de ser gay, ninguém impôs que eu tinha que fazer tais coisas, não, mas foi tudo movido pela minha experiência quando ali eu fui batizado pelo Espírito Santo. E aí, desde então, nunca mais caí ou regredi, não teria problema se falasse se isso tivesse acontecido. Não, mas desde o batismo das águas até hoje, nunca mais eu... Graças a Deus se mantém na sua fé, na sua convicção. Na vida de santidade. E aí hoje eu estou na igreja, né? Lá na Nazareno Central de Campinas, estou cursando teologia lá. E hoje falo sobre homossexualidade e tento ajudar esse grupo. E hoje eu sinto um pouco na pele que a Andréia e o Fábio passam. Não, eu acredito, porque eu também passo muita coisa, sim, viu? sim. Aqui a gente é porque o que é mais difícil para mim, que às vezes eu fico até um pouco irritado, às vezes, e o Flávio deve passar isso, eu acho, é toda pessoa que fala, você não é mais feliz. Meu Deus. Porque se você não está vivendo o ato sexual homoafetivo. É basicamente Deixou isso. De ser então na cabeça deles, eles acham que eu tenho medo de ir pro inferno, que eu pego um chicote todos os dias ali, e que eu fico me chicoteando, né? Porque eu não posso ser gay, porque Jesus não me aceita assim, e eu tenho que me oprimir e viver essa opressão para eu poder ser salvo. Não é bem assim. Lógico, ir pro inferno todo mundo tem que ter medo de ir, porque Jesus veio morrer e morre de cruz para salvar a gente. Então, assim, se eu negligenciar o inferno, eu estou negligenciando Jesus, porque foi o que ele mais pregou sobre condenação. Quem crê nele, se arrepender e buscar uma vida de santidade, está no caminho. Então, assim, cara, eu não sofro. Se eu sofresse ou quisesse, eu falaria com toda certeza, não teria problema. Eu tenho um amigo que fala, olha, eu ainda sinto desejo, mas eu renuncio ao meu próprio desejo porque eu amo Jesus primeiramente. Ele fala, eu acho isso muito incrível, porque é você, assim, como posso dizer, quebrar um pouco o orgulho, porque tem muitos que falam que não sentem desejo, isso é por questão de orgulho. Né? Tem seus acasos. Sim. Não é bem o meu. Hoje, eu, como eu falei desse relato, né, de uma forma natural, eu comecei a sentir atração por mulheres. Ao ponto de hoje querer casar e constituir família, e há uma promessa de Deus para mim nesse sentido. É que no seu caso, é aquela situação, né? Cada um tem uma particularidade, né? Sim. Não é uma regra, uma doutrina, né? Sim. Por exemplo, hoje eu consigo ver uma batalha de b-boy, escutar alguém passar do meu lado ouvindo Stevie B, Jimmy Borrone, sabe? Eu fico tranquilo. De boa, né? África Bambata, que é o pai do funk, né? Que toca no Rio de Janeiro. Só que na época da minha conversão, eu ouvia e ficava... parecia né? Você vê aquele filme lá das branquelas, o cara toma balinha, que ele fica assim. Então, e comigo foi uma coisa parecida. Mas porque, eu nunca tomei balinha, viu? Eu já tomei, eu sei como é que é. Eu tomei. Mas professor de dança, ouviu a música, não ficava. Igual eu também, que não era roqueiro. Eu ouvi Guns N' Roses e tava passando mal. Não, é bom também. André, engraçado é que logo quando eu me converti, por exemplo, desde que eu me converti até hoje também, isso não é religiosidade, tá? Mas foi algo pessoal que me sinto bem dessa forma e também assim. Eu nunca mais escutei música do mundo. Sério? Não. E o mais incrível é que eu escutava muita música de fritação, de boate, né? O pessoal tomava balinha lá, ficava putz lá, né? Escutava muito. Só que aí parece que literalmente quando a gente nasce de novo, os olhos são abertos, né? Eu escutava uns remixes que inclusive tem umas músicas lá da Pablo Vittar, né? Ali. Só que depois de convertido, eu comecei a escutar e parece que os meus ouvidos foram abertos a entender. Tem umas letras que a Pablo Vittar cantava nos remix ali que falava assim, que ele ia sair do chão com toda a tentação. Aí eu falei, putz, mas quem que vai sair do chão? Satanás, né? Com toda a tentação e outras letras que envolvia esse sentido, né, oculto, né, sobre
inferno, sobre Uma Satanás. mensagem subliminar implantada. Subliminar. Então, literalmente, eu tive aversão àquilo. E olha que eu escutava há muitos anos, mas depois de convertido, não consegui mais. Então, hoje, eu só escuto música cristã mesmo. Mas não por uma opressão religiosa que eu tenho que É uma obrigar, questão sua, pessoal, né? minha. E o pior que é assim, se tu pôr um assunto que olha, eu quero morrer com isso. Eu quero morrer com isso. Porque olha só, eu vejo uma dedicação tão grande a algumas músicas. Existe música gospel Sim. de qualidade que você ouve e você fala, caramba, que música. Sim. Mas existe umas desgraças nos corinhos de fogo. Pelo amor de Deus. A letra, né? E quem entende, eu conheço um pouco de música. Sim. Ah, não, pelo amor de Deus. Você escuta, você fala, isso é música. Aí você escuta uma música, por exemplo. Você pega aí. A Andréa vai entender perfeitamente. Um Hotel Califórnia. Não sei se é verdade, dizem que ela foi composta em 15 anos. Você pega a introdução do Hotel Califórnia. Welcome to the Hotel California. Você ouve, você fala, nossa, que música bem trabalhada. E uma música para Deus os caras fazem na coxa. Pelo amor de Deus. E tem umas músicas que você escuta secular que são tão caprichadas que você fala, me refiro musicalmente, você fala, caramba, isso aqui poderia ter sido feito para Deus. Sim. Não, mas olha, até a pastora Ana Sarachim uma vez falou uma coisa que eu achei interessante. Ela relatou a história de um cara que faz música para sertanejo, que nem é cristão, que ele só pegou ali uma melodia sertaneja que só mudou a letra. Colocou aleluia ali, os negócios aí. Então assim... Que a pessoa sabe. Não, e então, ele fez. Eu vi esse vídeo, eu fiz até um comentário. Eu fiz até um comentário sobre esse vídeo. O cara aqui canta, né? Aleluia. Né? Não, é uma música assim bonita, assim. Sim. Mas eu digo assim, e o cara que fez coração, entende. Né? O cara que fez entende. Ele entende. Ele sabe o que ele está fazendo. Sim, sim. Então é uma coisa que vai emocionar. E é exatamente esse o ponto, essa tecla que eu bato. Emocionalismo, né? Isso. Eu entendo que na época da Reforma, né, Martinho Lutero pegava música secular e misturava com o que era tido até então como música sacra, né? E enfim. Cheguei que fala exatamente Castelo Forte. Eu até vi que o cara que criou o jazz, parece também, ele usou melodias cristãs. É um salmo, isso aí. É assim. Eu gosto de falar de música, né? É isso mesmo, né? Se Deus quiser, vou trabalhando aí nessa música. Eu amo música. A música tem um poder muito grande de te levar exatamente no lugar, deixar você vive aquilo ali. Sim. Né? Então, eu sou assim, em concordância com o Rick em relação à música. Não é que a música é ruim, mas para mim, eu acredito sempre que a música tem uma força tão grande na minha vida que é muito intenso isso. Então, tem esses flashbacks. Sim. São lindos. Fala que aquelas músicas são feias. O flashback. São são bons, né? São bons. Não, é bom ouvir, é gostoso ouvir. Só que no meu caso, a música te leva lá para aquele lugar. Sim. Música perfume é uma coisa que é incrível, né? Mexe. Porque quando você canta, né, você tá soltando aquelas melodias, né? Se a nossa boca tem o poder de profetizar, o que a gente tá... E a palavra, você sabe da palavra? A palavra que a gente libera ela, como diz Bíblia, é muito doido, mas as ondas sonoras, quando elas são liberadas, elas ficam rodeando, assim, você sabe disso, né? Elas não ficam mais. Os sons, eles ficam é muito forte. Eu procuro vigiar nessa parte de música, porque eu acho que é algo muito, muito forte. Não, a música ela trabalha muito com a pessoa. Por exemplo, eu vi um vídeo que mostra isso de uma forma que, caramba, aquele filme do Rocky Balboa,
se não me engano, é o Rock 2, que ele treina com o Apollo. Uma parte que os dois estão treinando e pulam lá na praia e se abraça, né? Fez um treino, né? Tocando aquela música lá do Rock Balboa, né? Beleza. Colocaram o mesmo vídeo com aquela música lá do George Michael. Isso! Nossa, mas você fala... Meu Deus do céu, como que a música tem um poder incrível. Eu estava conversando com meus filhos esses dias, eu estava falando sobre o poder afetivo da música. Olha só, e eles falaram, não, você não tem nada a ver. Eu falei, tem. Eu fui ver Vingadores, a minha camisa denuncia. A gente assistiu Vingadores, assistiu o Ultimato, Guerra Infinita, enfim. E assim, isso fica aquela coisa guardada na memória e tal. E eu falei para eles, quando eles estiverem mais velhos, eles vão se lembrar de muita coisa que assim, quando eles ouvirem uma música, eles vão até chorar. Aí o meu filho mais novo, isso aqui é brincadeira, né? E eu faço beatbox, eu fiz o beatbox de uma música que eles ouviam quando era criança. O mais novo, quando olhou para mim, eu fazendo, ele olhou com os olhos cheios d'água. Sim. Que nem, ó. Não é do meu tempo, acho que é de vocês, né? Uhum. Aquela música. Quando eu escuto, me traz uma memória incrível. Pega carona nessa calda de cometa. Não é do meu tempo, é de vocês. Sim. Eu só te vi por cá. Se eu disser a você, com quem esses dias eu soltei uma lágrima vendo a música, você não vai acreditar. Eu assistia muito quando era mais jovem, você deve ter assistido, que é Will Smith, lá, o Maluco no Pedaço. Sim. Cara, quando eu vi a Hillary, quando eu vi o Jeffrey, quando eu vi o Carlton e aquela música lá, eu não vou cantar, não, deixa pra lá. Enfim, mas mexe, a música tem esse cara, poder. Quando eu vi aquilo, bateu uma nostalgia, assim, eu chorei, caiu uma lágrima, assim. Eu não sei nem quantas vezes eu chorei. A gente daquela época, né? A gente do microfonezinho de ouvido, não é? É aquela coisa gostosa de ouvir. Walkman, mais respeito. Walkman. A ostentação que era. A ostentação, Walkman com o CDzão ali, era CD é até aquele de fita ainda. Não, é a ostentação fortíssima que tem. Eu tinha um de fita, então eu ficava levantando a fitinha e ficava ouvindo quando aqueles festivais das músicas assim. E depois de muitos anos, 25 anos de fé, você ia falar de idade. Olha, recebo, né? Mas a gente ouve aquelas músicas, aquilo mexe com a gente, né? Fã de filme, eu gosto muito de assistir filme. Então eu assisti filmes, por exemplo, Os tempos da brilhantina. Karate Kid. Sim. Qual que é a música que você lembra? Naquela? Isso. Então, cada filme, eu sou uma pessoa que a gente eu pelo menos era muito romântica, né? Aquela coisa linda de mandar. Olha, eu vi nós que vemos ali da década de 80, 90, mas sabe, eu digo que eu vi. Eu peguei o finalzinho. Bons tempos, né? Poxa, a época que tinha baile de garagem, você entrava lá, tava o pessoal que falava que era o inferninho, dançando lento, naquelas músicas. Né? Triste. Discoteca. Isso, bem isso mesmo. Bem discoteca. Era as festas lá na casa das pessoas, né? Tinha as festas das pessoas, aquela coisa toda. Então, assim, a gente vê que havia uma pureza. Me veio essa palavra até antes de você falar. Pureza. Hoje em dia é muito sexualizado, né? Chegou. Pode. Oi, irmão, chegou? Voltando então, né? O Flávio chegou aqui. Qual é o nome do rapaz? O Jonathan chegou, foi atender eles, né? Vamos continuar aqui. E no off a gente estava falando, tocou no assunto, vamos falar agora, aquele assunto que todo mundo ama. Pastora Nadia. Eu gosto dela também. Amiga do pastor Flávio, viu? É que a visão que eu tive com ela de que ela e o Lula
vai pro céu. Fala aqui no microfone. Se não se converter, vai tu e Lula pro Nine. Nine, Nadi, 2N, NN. Nadi e Nine. Vai pro Seol. O céu. É Seol. Mas as unhas do Lúcio vai puxar ela. Sangue fogo. Vai ter um encontro com o Lúcio. O Lúcio. Tá certo, né? Ô, Lulu. Pior que a Nadir vê. Só deixa eu ser mais perto assim. Sim. A Nadir vê todo mundo nos infos, né? Mas não Não viu o Lula, né? O Nine. O Line, Não. é Line. Não, o companheiro. Querido companheiro. A Lula não me enxerga por lá, não. Querido companheiro André. Conto com você amanhã, querido companheiro. Deus me defenderá. Não. 22. Pelo amor, gente. Acho que tá todo mundo, a galera tá todo mundo preocupado. O Brasil tá todo mundo maluco, né? Pô, amor, nós estamos no ar, filho. Por favor, ei. Só não se atrapalhar a gente aqui. Os casais que se prostituem. Vai lá pra fora. Deixa eu mostrar. Vai. Mas quem fica emocionado, ele já quer mostrar. Você não pode? Pode. Ele fica emocionado, depois você pode separar. Então, o Brasil, a galera tá todo mundo preocupada. Ontem teve lá um clamor, né? Um clamor primeiro. Vamos falar daqui. Um clamor. Enquanto ela teve aquele debate lá, tinha um pessoal clamando lá em Brasília, orando, como no Brasil inteiro. O pessoal tá muito preocupado, tá orando, tá com medo. Sabe, não sei se você sente, mas aquele peso, né, em cima da nação. É uma briga brasileira. espiritual, É uma guerra espiritual muito forte, mas aquele debate, André, eu não sou nem uma cientista política, nem entendo a fundo do assunto, não, mas como cidadã e também apoiadora do presidente, eu achei aquele debate ali muito ruim. Só foi briga ali, né? Pessoal, não teve Não respondeu nada. Ele não respondeu nada, né? Não respondeu nada, só foi troca de acusações. Agora, uma coisa que eu achei muito engraçada é que, assim, houve um momento que ele se encheu um pouco ali e ficou falando, porque eu fiz isso, fiz aquilo, né? E fiz o G20. Só que aí eu fui pesquisar, mas peraí, G20... Ai, meu Deus. O G20 só foi criado em 99, antes dele ser eleito. Como que ele pode criar uma coisa se nem ele era presidente ainda? As orientações que eu recebi muito legal, não. E dizem que ele tava com um negocinho ali, né? Sim, dá pra ver. Eu vi um vídeo no Instagram lá que veio. E tem um momento, não sei se vocês perceberam, quase todas as vezes que apareceu o Bolsonaro, o Lula aparecia de fundo. Quando era o 9 deles falando. Aliás, o 9 deles falando, aparecia o Bolsonaro de fundo. Quando era o contrário, era uma vez ou outra. Sim. Acho que, salvo engano, umas 4 ou 5 vezes. Mas todas as vezes que mostrava o 9 dedos, mostrava o Bolsonaro de fundo. E teve uma hora que mostrou e, além de ele pedir o dia de resposta, ele fez assim. Dá alguma coisa no ouvido. Foi gravado, né? E aparece 2 vezes, dá pra ver. Sim, O cara sim. mostrou assim. Dá pra ver a bolinha lá, né? E ele rejeitou os 2 últimos debates, né? Na Band, na Record. Ele não foi. Ele foi justamente ali onde ele se sente confortável, né? Sim. Onde ele se sente realmente em casa. Mas é impagável, embora eu não possa falar esse assunto, né? É impagável ele falar sobre a Globo e o Bonner. Bolsonaro ali falando dos dois. O Bolsonaro é uma figura, né? Ele é uma figuraça. Mas o que eu acho interessante é ver muitos cristãos resistentes, né? Porque assim, não é colocar que o Bolsonaro seja Messias, que não. Para quem é cristão, Cristo é o Senhor, né? E a gente não, como diz o Luciano Subirá, eu não quero um presidente cristão. Eu quero um presidente que tenha melhor ideias voltadas ao reino, né? Hoje, por ter saído da homossexualidade, e a esquerda valoriza isso. Ideologia de gênero, liberação de drogas, aborto. Então, como cristão, como que eu posso apoiar essas ideias, né? Então, isso que é incoerência para alguém que...
meu ponto de vista, Débora, ontem, infelizmente, não teve muita clareza no sentido de proposta de governo, né? Mas tudo que já foi falado até aqui, a gente entende que também da população brasileira e realmente as pessoas que votam em partido de esquerda, né, governo de esquerdistas realmente ou não amam o Brasil Ou desconhece. ou desconhecem. É porque foi muito bem construído na cabeça de muitas pessoas. Foram 14 anos, né? 14? Foi muito bem construído na cabeça de muitas pessoas. Essa ideia de que a esquerda estava certa. Tanto que no Brasil nós vivemos o lulismo. Vivemos o lulismo, quer queira ou não. Tem muitas igrejas, Ariovaldo Ramos, muitos pastores, que são lulistas. Aquela moça lá que é amiga da Renálida, não sei como está a ceia do Leolane, ela falou que é lulista. Sim. O lulismo é uma religião. Sim. Isso é uma religião, quer queira ou não. Mas sabe o que é mais interessante? Tem um vídeo antigo do próprio Nine falando lá atrás, deveria não ser bem que era, mas é bem antigo pela qualidade, né? Dele falando assim, que para implantar o socialismo no Brasil não precisa ser rápido, poderia ser 50 anos. Sim. Então, no primeiro governo, eles não iriam simplesmente chegar e mudar as coisas. Mas a gente já viu que para o segundo mandato, para o de Dilma, muita coisa foi passando por cima. Que nem a questão da homofobia foi colocado como racismo. Não, eu já vejo como um atentado. Porque, por exemplo, se eu tento com a vida de uma pessoa, não é homofobia. Eu estou tentando contra uma vida. Sim. Né? Então eu não vejo por que colocar isso como colocação de racismo. Né? Porque aí você tira o direito de discordar de uma conduta de vida apenas. Não é preconceito dizer, olha, vejo um casal homoafetivo, eu não concordo. É uma opinião, é um estilo de vida, né? Então eu vejo que essa colocação como racismo, isso impõe e oprime as pessoas que não concordam com esse estilo de vida. E hoje tudo qualquer coisa é cancelamento, processo. Homofobia. Tudo é homofobia hoje em dia. Vai chegar um período que eu prevejo isso, se continuar. Se você disser que é hétero, disser que é cristão e disser que é da direita, já tem isso da direita. E deixa eu te falar uma coisa. E pra mim, quanto o Flávio outros, qual é o inferno da gente se posicionar com o que a gente é hoje? Que a gente decidiu, digamos assim, voltar atrás, né? Que hoje a gente é cristão, que tem pensamentos mais voltados ao conservadorismo, né? Ideias cristãs. E quando a gente se coloca, não gosto mais muito de estar usando esse termo hoje em dia, mas como um ex-homossexual. Para a pessoa entender que eu vivi aquela conduta de vida e não vivo mais. Se eu afirmo isso publicamente, é um inferno. É ataque, é deboche, é homofobia reversa, né, digamos assim. Então é muito complicado o tempo que a gente está vivendo, porque tudo aquilo que tem um princípio de Deus hoje é escarnecido e atacado nas redes sociais. Isso é perigoso, né? O ser vai se apertando cada vez mais. As pessoas que se posicionam dessa forma, que é hétero, direito, cristão, o cara considerado, as pessoas não. Isso vai piorar, não sabe disso. Porque a gente está pedindo por Deus, né? A graça, né? Que tarda um pouquinho, né? Então que a gente possa ter um pouco mais de tempo para poder pegar mais essa palavra, para poder trazer. Porque quantos jovens hoje estão confusos, não sabem o que é. O que querem e nem o que são. Se são homens ou mulheres, se gostam de homem, de mulher. Andréia, pegando um pouco da nossa conversa sobre a música teve uma mega influência nisso. Eu vou te dizer, eu vou contar até um relato de uma história que eu acho que é até a primeira vez que eu vou contar. Até antes de me entender que eu nem sabia que era ser gay, eu vi que tinha um vizinho de uma amiga minha e eles se juntavam, esse rapaz era homossexual e pra mim era um rapaz normal, só que tinha um jeito um pouco afeminado. Aí eles dois iam junto dançar Britney Spears. Cara, quando eu comecei a ver aquilo e eles esticavam as pernas lá, dançavam e tinha um ritmo, né? E eu como uma criança, eu achei aquilo da hora. E eu comecei a escutar Britney Spears depois daquele momento.
né? E aí, como foi minha história, né? Houve o abuso sexual, houve a rejeição lá dentro que eu gostei, opressão, enfim. Então, de uma forma indireta, a cultura teve influência de eu entrar na homossexualidade. A própria ideologia de gênero diz que a heterossexualidade é uma construção social por ser uma lei judaico-cristã, a heteronormatividade, né? Homem e mulher, judaico-cristão, religiosidade. Então, a ideologia de gênero vai dizer assim, olha, você pode escolher quem você quer ser com a criança. Então, existe hoje 52 gêneros diferentes, até mais. Aí você vai dar uma responsabilidade para uma criança escolher quem ela se entende ser, que nem ela sabe ainda, porque uma criança está construindo sua identidade dos 7 aos seus 14 anos, por Mas exemplo. aí vem a contrariedade das palavras deles, né? Sim. Uma criança não já tem a condição de escolher, né, a sua identidade, mas se ela cometer um crime de cancelar o CPF de uma pessoa, Sim. ela não pode tomar um beliscão. Não, mas pode fazer transição de gênero, pode remover seu órgão masculino, uma criança, né? É surreal. Então, assim, entendendo que se a heterossexualidade é uma construção social, ok, a homossexualidade também é uma construção social. Sim. Simples. E as pessoas têm que entender isso. Que nem entrando nesse quesito que você acabou de falar, né, sobre a aceitação, a questão da criança, né, a maturidade. Vou dar um exemplo aqui. Não sei você, mas muitas das pessoas que eu conheço que se converteram depois de ser de maior e tal, e dá um exemplo aqui. Você mostrou uma tatuagem. A maioria fala, eu me arrependo de ter feito essa tatuagem. E eu confirmo isso. E a maioria fez de maior. Agora imagina uma criança que toma uma decisão dessa. Sim. O que não pode influenciar amanhã? Não. Que nem, apesar que o YouTube não me permite falar muito, agora é YouTube. Tá. O que a Damares denunciou? Sim. O que a Xuxa falou? Que é uma incoerência, né? Mas por que a Xuxa falou aquilo sobre a Damares? Então, eu tenho até uma opinião sobre isso, mas... Não, eu vou resumir aqui, porque o YouTube não permite Então, dizer, todo mundo sabe quem que é, mas sim. você não pode dizer a palavra explícita Sim. em nenhum contexto, né? O que a Xuxa falou aquilo? Por que muitas pessoas se dizem de esquerda, ao invés de acatarem a denúncia da Damares, estão indo contra ela? Porque eu vou dizer uma coisa aqui. Eu especulo que se cair algum poderoso, vai cair uma enxurrada. E esse existe uma história que tem uns senhores que foram lá para Cuba em um certo hotel. Eu fiquei sabendo disso. Fizeram absurdos lá que condiz com a mesma não é que eles estão envolvidos na denúncia da Damares, mas o mesmo tipo de coisa que aconteceu na denúncia da Damares é a mesma coisa na denúncia. Sim, que eles fazem isso para chantagear os caras por fazer o que eles querem. Aí você vai ver, eu não estou dizendo que a Xuxa está envolvida com isso. Não é isso. Nada contra a pessoa da Xuxa. Mas que é uma certa incoerência, né? Muita, porque quando tem uma... Agora imagina... Porque, vou fazer o seguinte, porque assim, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. A Xuxa é a rainha dos baixinhos. O que a Xuxa faz para atacar a Damares nesse sentido em relação a essas crianças que sofrem esses abusos? Ao meu ver, não existe coroa nenhuma de rainha dos baixinhos. A coroa pertence a Damares. Porque esse é o tipo de trabalho mais louvável que a pessoa possa fazer para defender as crianças. Mas isso daí é o marketing. A professora... Não, eu sei, né? Não, mas olha só, a professora que morreu defendendo crianças... Sim. Ela deveria receber o prêmio... Ela que deveria ter estátua lá, né? Do ano. E eu não tenho nada contra a pessoa, mas colocar a Pablo Vittar como uma mulher do ano nesse ano que uma mulher morreu. Não, agora foi a Linda Quebrada, né? Esse ano foi agora mudou. Agora nada contra a Linda Quebrada, mas colocar ela como
É a Linda Quebrada. É BBB, não sei, hein? Apareceu nesses reais. É uma que ficou Não falando que assisto esses Deus, falou de Deus, né? Tipo, era ela Deus, né? Foi eleita a mulher do ano, mas e eu não vejo isso. Então é uma inversão de valores para quê? Para banalizar. É que a gente tá vivendo uma desconstrução da sociedade, Exatamente. né? Eles querem fazer uma sociedade híbrida, né? Você não é mais nada, seja do jeito que você quiser, mais ou menos isso. Exato. Bom, eu quero agradecer aí a presença de vocês. Agradecer aí Amém. a Eu Andréia. agradeço estar aqui com Vi vocês. que agora o pastor Flávio, o rapaz que eu esqueci o nome. Jonathan, é tanta gente que chegou aqui. Quero agradecer aí vocês terem vindo aí, bater esse papo maroto aqui no canal. Deu um bom tempo, rapaz, mas deu um trabalho de sangue. Mas a gente agradece pelo espaço mais uma vez, obrigada, viu? Você foi convidado para ir lá conhecer também. Vai conhecer lá, né? Vai conhecer o LPD, lá a gente está lutando lá e acredito que Deus vai concluir essa obra que ele começou. Né? Amém. Então, obrigada a Deus. Vai ter uma garrafa igual essa lá? Igualzinha. Igualzinha. O Flávio já ficou até nervoso. Como assim, né? Igualzinha. Uma gêmea. A xícara também igualzinha a xícara. Olha até a Eita. xícara aí, ó. Não, mas essa daqui é ungida de Israel. Foi ungida com água consagrada em cima da tela fininha. Eu quero ver onde tu acha uma água consagrada em cima da tela fininha. A gente que também queira colaborar do nosso canal, para você se inscrever lá, se inscreva no canal, né? Flávio Amaral e André Castro. Se inscreva, aciona o sininho lá, nas notificações, tudo direitinho, comenta lá. A gente vai continuar. O Rick também tem no canal dele, Riquelmo Araújo, né? Riquelmo Araújo no Instagram e no YouTube também. Também, né? Se inscreve no canal também, a gente carinhosamente chama de Rick. E é isso, e a gente está muito feliz. Obrigada mais uma vez pelo espaço aqui. Eu que agradeço. Família, obrigado aí, o carinho e atenção de todo mundo que acompanhou o Baixinho até aqui. E até o próximo Vai Vendo podcast com o Baixinho. Fui!